Pessoal, nós estamos aqui para falar da matéria de teoria do Estado, cujo assunto que nos coube foi falar sobre o poder constituinte. E eu quero iniciar falando sobre os conceitos do poder constituinte. O poder constituinte, ele tem, os doutrinadores dão inúmeros conceitos. Contudo, esses conceitos normalmente convergem em uma semelhança, nos quais todos eles evocam a criação de uma Constituição. Destacamos aqui um conceito dado por Said Maluf, que diz o seguinte: o poder constituinte é a função da soberania nacional, é o poder de constituir e reconstruir ou reformular a ordem jurídica estatal. Entendemos desses conceitos que o poder constituinte tem a vontade popular e política capaz de pensar, elaborar e até construir e promulgar uma Constituição. Esse poder, ele emana do povo. O povo é quem detém o poder constituinte. Mas esse povo, ele por impossibilidades até de operacional, de utilizar esse poder para criar uma nova Constituição, pois seria impossível reunir toda a população de uma nação em um determinado espaço, no mesmo momento, para deliberar e construir essa Constituição. Então, por isso, por essa dificuldade operacional, o povo elege os constituintes e, através do voto direto, aqui no Brasil, através do voto direto, elege uma Assembleia Constituinte. E a essa Assembleia é otorgado o poder que é do povo, para que possa essa Assembleia utilizar esse poder e criar uma nova Constituição, criar o ordenamento jurídico soberano que irá reger toda a nação, no caso nosso aqui, o Brasil. Esse poder constituinte, ele se divide em várias espécies. Alguns doutrinadores dizem que são 4 espécies, que seria o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, o difuso e o supranacional. Só que esses dois últimos, o difuso e o supranacional, só alguns doutrinadores é quem falam da existência dele. A grande maioria se restringe ao originário e o derivado. O derivado e o originário, os nomes mesmos já dizem. O originário, ele é quem dá origem à nova Constituição. E o derivado deriva da própria Constituição. O originário se divide em histórico e revolucionário. O histórico é aquele que cria o novo Estado. O poder constituinte originário, ele é capaz de criar e editar a primeira Constituição de um Estado novo e dar pela primeira vez um ordenamento jurídico a esse Estado. Já o poder constituinte revolucionário, como nós já dissemos, ele é utilizado nos estados que já existem. Então ele rompe a ordem jurídica pré-existente naquele estado e a partir daquele momento cria-se uma nova Constituição que irá regular e ordenar todo esse estado já existente. Quer dizer, é como dizer o seguinte: ele não cria um novo estado, porém cria uma nova ordem jurídica para esse estado já existente. O derivado, como eu já disse, ele deriva do poder constituinte originário, porque o poder constituinte originário, ao formular a Constituição, já prevê a criação do derivado, que ele irá criar as normas ordinárias que irão derivar da coisa. Ele vai determinar a forma e quanto a matéria
que esse constituinte derivado, esse poder constituinte derivado, irá construir a nova Constituição. Irá criar as novas normas infraconstitucionais. Esse poder constituinte derivado, ele se divide em reformador, decorrente e revisor. O reformador é aquele que vai criar as novas as emendas constitucionais, a proporção que o Estado vai evoluindo, as coisas vão surgindo. Então, esse poder constituinte derivado tem o poder de atualizar a Constituição, criando emendas constitucionais para poder atualizar a Constituição à atualidade, à realidade atual que se esteja vivendo. O decorrente é aquele que tem o poder de criar as constituições estaduais e é também um poder que já vem previsto, que ele deriva do originário. Né? O originário, já quando cria a Constituição, já prevê a criação do poder constituinte decorrente, que irá criar as constituições estaduais. E o revisor foi uma forma que o constituinte originário achou de reformular a Constituição assim, sempre que fosse necessário. E determinou que, pelo menos na Constituição de 1988, veio determinado no artigo 3º da DCT, que após 5 anos de vigência da Constituição, após a promulgação, seria utilizado o poder constituinte revisor, que iria reformular a Constituição para adequá-la no que fosse necessário, que nesses 5 anos se sentisse que era necessário para agora. E esse poder constituinte revisor, ele já atuou no Brasil, e foram feitas 6 emendas constitucionais. E ele se exauriu, já não existe mais a possibilidade de utilizar, porque o legislador ordinário já utilizou tudo que era previsto na Constituição para fazer em termos de revisão. Então, a revisão já foi feita no Brasil. A Constituição tem características que são próprias dela. Então, o poder constituinte, ele originário e derivado, tem algumas características que são fundamentais, que são quanto ao fundamento, quanto à matéria e quanto à forma. Quanto ao fundamento, o poder constituinte originário, ele é inicial, inaugural, é autofundante, isto é, tira fundamento de si próprio e não se fundamenta em nenhum outro. Já o poder constituinte derivado deriva da Constituição Federal, como já foi dito, encontra fundamento naquilo que o poder constituinte originário escreveu. Quanto à matéria, o poder constituinte originário é autônomo, não está subordinado a qualquer limitação material. Já o poder constituinte derivado, esse sim, esse é subordinado. O poder constituinte originário estabeleceu os limites de ordem material que o poder reformador, isto é, as suas cláusulas pétreas, quer dizer, através das cláusulas pétreas, limitou o poder constituinte derivado. Agora, segundo alguns adeptos do positivismo, aqueles que negam a existência do direito natural, o poder constituinte quanto à matéria é soberano, ilimitado, pois não se submete a nenhuma regra do direito positivo. Para os adeptos do justnaturalismo, aqueles que afirmam a existência de direitos inerentes à condição humana, o poder constituinte originário é limitado em razão do direito natural. Assim, sempre haverá limites decorrentes de uma consciência ética ou de direito natural. Ser ilimitado significa autônomo, em razão ao direito positivo. Agora, quanto à forma, o poder constituinte originário, ele é incondicionado.
seu exercício não está submetido à forma, pois é ele quem delibera de que maneira o faz. Por outro lado, contrapondo-se a isso, o poder constituinte derivado é condicionado. Seu exercício é submetido à forma estabelecida pelo contribuinte originário, limitações formais, procedimentais e circunstanciais. Aí, quanto às limitações, o poder constituinte derivado do reformador, que é o das emendas, o que faz as emendas constitucionais, classifica-se a doutrina das seguintes limitações: a limitação formais ou de procedimentos, as limitações de materiais, as limitações circunstanciais e as limitações temporais. As limitações formais ao poder de reforma é de iniciativa, é a iniciativa de uma emenda constitucional. Só pode exercer a iniciativa quem tem poder de iniciativa, pois caso contrário haveria um vício de iniciativa, uma inconstitucionalidade formal. Isso está previsto no artigo 60 da Constituição Federal. E existe também a limitação, em termos de limitação formal, é que o seguinte, que uma emenda constitucional ela tem que ser aprovada por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado Federal. Trata-se de iniciativa coletiva, pois exige a assinatura de, no mínimo, um terço dos deputados ou senadores. Não há iniciativa parlamentar individual para as emendas constitucionais. Quer dizer, um deputado federal ou um senador não pode simplesmente ele propor uma emenda constitucional. Ele tem que propor essa emenda e colher a assinatura, a anuência de pelo menos um terço, ou do Senado ou da Câmara Federal. O presidente da República tem a iniciativa unipessoal. Esse sim, pode simplesmente ele mesmo propor uma emenda constitucional e apresentar na Câmara de Deputados para ser aprovado. Ou então, ainda existe a possibilidade de mais da metade das assembleias legislativas da cidade, da unidade da federação, dos estados, as assembleias legislativas estaduais, pode manifestar intimamente pela maioria relativa de seus membros, tendo em vista que há no Brasil 26 estados-membros e um Distrito Federal. Para apresentar uma proposta de emenda constitucional é necessário pelo menos que 14 assembleias legislativas manifestem-se por maioria relativa. Quer dizer, tem que cada Assembleia Legislativa tem que se manifestar com sua maioria relativa e unir-se a mais 13. Quer dizer, uma Assembleia Legislativa só não pode propor uma emenda constitucional. A emenda constitucional também ela precisa ter a limitação de votação. A proposta de emenda constitucional apresentada por um terço do Senado, ela vai ter início lá no Senado. Apresentada por um terço da Câmara, essa se inicia na própria Câmara. Assim como a proposta pela Presidência da República e das Assembleias Legislativas Estaduais também tem início na Câmara de Deputados. A apreciação da proposta de emenda constitucional é realizada nas casas do Congresso Nacional, separadamente, quer dizer, bicameral, tem que ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara e é necessário que ela alcance 3/5 dos votos em cada uma dessas casas, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Ela tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara, por 3/5 dos membros da Casa, e aprovada em 2 turnos pelo Senado, que também tem que ser aprovado por 3/5 dos membros do Senado. Essa emenda constitucional, quando é apresentada, ela é apresentada na Assembleia, na Câmara de Deputados, na Câmara Federal. Ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai emitir um parecer ou aprovando ou rejeitando
Após se aprovada, ela vai a plenário, vai haver deliberação, vai a plenário e, se aprovada por 3/5 dos votos, aí ela vai para o Senado e passa pelo mesmo processo de votação em 2 turnos e tem que ser aprovado por 3/5 3/5 dos membros do Senado também. Se ela for rejeitada em uma das casas, o projeto de emenda constitucional estará rejeitado, pois é necessária a vontade expressa das 2 casas para aprovação de uma emenda constitucional. Assim, não se aplica o princípio da primazia da deliberação principal sobre a revisional, que é própria do processo legislativo ordinário. A emenda constitucional começa e termina no Congresso Nacional, não havendo sanção ou veto do presidente. O presidente só vai sancionar ou vetar se for uma lei ordinária. A promulgação da Constituição, a promulgação da emenda constitucional, ela é feita nas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, que vai dar o número de ordem de cada vai ser dado, a cada emenda vai ter seu número de ordem, será numerada ordinalmente. A mesa é o órgão responsável pela condução dos trabalhos legislativos pelo período de 2 anos. As limitações circunstanciais do poder de reforma estão ligadas são relativas ao seguinte, ao estado de sítio, que é uma normalidade que está generalizada por todo o território nacional, o estado de defesa, que a normalidade ocorre em alguns pontos do território nacional, ou intervenção federal, quando a União quebra temporariamente e excepcionalmente a autonomia dos estados por desrespeitarem as regras do artigo 34 da Constituição Federal. Nesse caso, quando ocorre essa limitação circunstancial, fica-se proibido de apresentar, se propor qualquer emenda constitucional. E aquelas que estiverem tramitando também, elas param no ponto que estiver, e enquanto perdurar essa limitação circunstancial, que pode ser o estado de sítio, o estado de defesa ou a intervenção federal, enquanto perdurar ela vai ficar parada. Terminando essa limitação circunstancial, para os motivos que deram para a intervenção federal ou o motivo para o estado de defesa ou para o estado de sítio, se cessarem, aí essa limitação se cessa e a emenda continuará do ponto que parou. Existe também a limitação temporal ao poder de reforma, que essa aí se refere a que a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, barrada prejudicada se ela for barrada na comissão, não pode ser objeto de nova proposta da mesma sessão, na mesma sessão legislativa. Ela só vai poder ocorrer em outra sessão e no próximo ano civil. Não pode ser proposta no mesmo ano civil em que aquela foi rejeitada ou dada por prejudicada, né? As limitações materiais do poder de reforma podem ser implícitas, explícitas